Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Aqui quem fala é o professor Sandro Leonel. Nessa videoaula, iremos falar sobre climatologia geral. Devemos entender os processos climáticos. A primeira questão está: o que será clima? Como nós podemos classificar o tempo? O que é o albedo? Como funciona a célula de Hadley? Então, são essas as indagações feitas, muito comuns na estrutura do estudo climático. Vamos tentar estabelecer a primeira comparação e a primeira condição. É sobre a diferenciação entre clima e tempo. O clima é um conjunto de fatores atmosféricos, enquanto que o tempo é o momento, ou seja, o instante do que ocorre. Não podemos confundir as precipitações com fatores climáticos, ou seja, uma neve, uma chuva, o granizo não é e não significa clima, e sim o tempo. Então, tendo nessa base estrutural, vamos aqui observar uma classificação, um processo estrutural datado, e elaborado para que possamos ter essa noção. O clima é um conjunto de fatores atmosféricos e o tempo é o momento, ou seja, o instante ocorrido. Fatores climáticos, o que são eles? São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que configuram como o atributo básico para se definir o clima de um determinado lugar. Nós não podemos achar que para se fazer um estudo climático é algo simplificado, é algo complexo e que demanda tempo. Para alguém definir o clima de um lugar, precisa, no mínimo, um estudo repetitivo de mais ou menos 30 anos. E a confirmação do clima só se dá depois de mais 20 anos de experimentos. Ou seja, 50 anos, meio século, é que define a uma característica climática. Então nós temos os principais fatores, são eles: a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, as massas de ar, a vegetação, as correntes marítimas e o relevo. Então, a junção desses processos é que vão determinar um clima depois de um longo período de estudo. Aqui, nós temos uma representação das zonas climáticas. Então, nós temos a zona polar do norte, a zona temperada do norte, a zona tropical, a zona temperada do sul e a zona polar do sul. E isto não é uma classificação climática, e sim o que vai prevalecer nessas áreas. Essa latitude de 23 graus e 27 minutos ao norte, Trópico de Câncer, 23 graus e 27 minutos ao sul, Trópico de Capricórnio. É nessa área aí que nós temos o que chamamos de zona de convergência intertropical. Entre 23 graus e 66 graus, tanto o norte como o sul, nós temos uma zona climática temperada, que significa o quê? Áreas aonde vai prevalecer de forma visível a identificação das 4 estações do ano. Agora, vamos ver exatamente isso na prática, tendo um mapa do globo. Então, você vê aí a célula polar, Lá embaixo também a célula polar, célula do Ártico, célula do Antártico, célula de média latitude, os ventos de oeste, na média latitude, a célula de Hadley, são os ventos alísios de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul, a zona de convergência intertropical, que está entre os dois trópicos, lembrando, e não podemos esquecer, que a célula de Hadley é um modelo de circulação atmosférica nas latitudes equatoriais e tropicais. Então, Hadley significa isso. E
está intimamente relacionada com os ventos alísios, certo? Tanto os alísios de Nordeste como os alísios de Sudeste. Lembrar, célula de Hadley está dentro da zona de convergência intertropical. Nessa sequência, temos aí essa significação dos ventos. Os ventos alísios e os contralísios. Né? Os ventos alísios são ventos, né, que buscam a área equatorial, enquanto que os ventos contralísios estão indo em busca dos polos. Aí tem uma representação para que a gente possa entender, né, como funciona. A linha do Equador está presente os cinturões quentes, ou seja, as calmarias, onde você vai encontrar uma zona muito intensa de ação pluviométrica. Essa relação climática, vamos para as chuvas. Nós temos 3 tipos de chuva. Chuva frontal, o ar quente desce, o ar quente sobe, chuva frontal. Muito comum nas zonas nordestinas ou interiores do Brasil. As chuvas convectivas, né? Desculpem aí, a frontal, o ar frio e o ar quente se chocam. É nas convectivas que o ar frio desce e o ar quente sobe. Né? Chuvas convectivas típicas de áreas com muita floresta, densidade florestal, típico da região amazônica do Brasil. E as chuvas orográficas são provocadas por um relevo, né, que você tem do lado do oceano, no caso brasileiro, do lado leste, você tem o barlavento. Do lado oeste, você tem o sotavento, onde passam os ventos mais quentes. Então, as chuvas orográficas são provocadas por caracterização de relevo. E aí vamos para o albedo. O que é que significa na estrutura o albedo? Medida da quantidade de radiação solar refletida por um corpo ou uma superfície. Então, significa que o albedo está no acúmulo, né, no acúmulo das estruturas e na reflexão de luz possível. Sabemos que as áreas polares são ótimas para a reflexão de luz. Nessa sequência, teremos aqui o exemplo de como se fazer. Né? A superfície sem gelo com menor reflexão, menos albedo, mais calor. Medida relativa da quantidade de luz refletiva, o que ocorre sobre superfícies de maneira direta ou difusa. E o albedo visível da superfície em áreas glaciares com maior reflexão de sol, mais albedo, menos calor. Então, o albedo visível na superfície de neve recente é alto, em torno de 0,9, né? Vai dar 90%. Enquanto que o albedo visível na Terra é baixo, 0,2, em torno de 20% apenas. Então, significa o albedo de quê? Como você vai encontrar a reflexão de luz e como você vai ter a reação das temperaturas. Na sequência, vamos para os tipos de precipitações. Então, nós temos chuva, orvalho, granizo, neve, geada e garoa. O retorno da água à superfície terrestre, dando continuidade ao ciclo hidrológico. Não ocorre apenas em forma de chuva. Há outras formas de precipitação, né? Nós vamos exemplificar cada uma delas agora. Neve, precipitação em forma de gelo, de dimensões variáveis. Se tem essa condição, vai se ter vários pedaços. A saraiva, muito pouco conhecida, precipitação em forma de gelo com diâmetro de até 5 milímetros. Então, existe uma forma que pode ser tratada como saraiva, mas muitos consideram ainda
como neve. Comumente, Enem, a principal prova, a qual nós nos direcionamos, não trata da saraiva. Orvalho, precipitação formada devido à condensação de vapor de água no meio ambiente, no período noturno, dado a queda de temperatura. A geada, precipitação que se forma mediante o vapor de água, como o orvalho, temperaturas abaixo de 0 grau. A neblina é uma precipitação de água muito fina e com baixa intensidade. E o granizo é uma precipitação que forma pedras de gelo, com diâmetro superior a 5 milímetros. Por isso que, às vezes, as pessoas olham para uma saraiva e dizem que aconteceu granizo. As pedrinhas pequenas de gelo que caem da nuvem, se forem menor do que 5 milímetros, chama isso de saraiva e não granizo. Vamos para ver a condição do sistema de pressão. Quando eu tenho alta pressão, resulta de descida do ar frio. A rotação da Terra faz o ar descer, circular em volta de um centro de alta pressão. O ar desloca-se no sentido dos ponteiros do relógio, no hemisfério norte, e no sul, na direção contrária. Isso tem muito a ver também com aquela classificação da força de Coriolis, né? Um fenômeno físico, né, que no hemisfério norte tem uma ação, no hemisfério sul tem outra. Centro de alta pressão retira umidade de uma área. Ar seco e menos nuvens se formam. Diminui a chance de chuva. Atentem, quando você tiver muita pressão atmosférica, não vai ter chuva. Não vai ocorrer chuva. Com a baixa pressão, são causadas pela elevação do ar quente, esse circula no sentido dos ponteiros do relógio, no hemisfério sul, ou seja, no sentido horário, né? Um centro de baixa pressão significa que, se ele está no sentido horário no hemisfério sul, vai estar no anti-horário no hemisfério norte. Concentra umidade em uma área, ajuda a formar nuvens e favorece as chuvas. Então, atentem, porque nós temos, na alta pressão, setas para fora, na baixa pressão, setas para dentro. Baixa pressão, muita chuva. Alta pressão reduz a possibilidade das chuvas. Isso seriam características fundamentais. Vamos para a questão das zonas climáticas baseadas na condição da zona em si e não do clima específico. Os climas do mundo são bastante diversificados, provenientes das variadas massas de ar, localização geográfica, entre outros. Nós já vimos lá os fatores. No mundo se classifica pelo menos 10 climas. Os principais são, nós temos aí 7 zonas climáticas e vamos agora classificar essas zonas. Clima equatorial possui temperaturas médias acima de 25 graus, clima quente e úmido, com índices pluviométricos anuais acima de 3.500 milímetros. É na área equatorial da Terra um dos lugares que mais vai chover no globo, né? O clima tropical, temperatura variando entre 25 graus no inverno e 32 graus Celsius no verão, com 2 estações bem definidas, uma seca, outra chuvosa. O clima tropical tem variações. Você tem o tropical continental, o tropical litorâneo, o tropical de altitude e o tropical semiárido. Tropical continental, você tem uma estação seca e outra chuvosa. No tropical litorâneo, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano no litoral e tem chuvas muito fortes durante o outono e inverno nas áreas do Nordeste, como o caso das áreas metropolitanas de Fortaleza, Recife e Salvador, e torrentes de água nesse clima litorâneo no Rio de Janeiro, né? Também no período de março
Então, você tem o tropical de altitude, que nós temos dias quentes, noites muito frias, e o tropical semiárido. Atentem a isso. Tropical semiárido. Típico, exclusivo do sertão do Nordeste. Nesse ambiente, nós teremos, né, uma formulação de chuvas irregulares. Lá na aula de climatologia, o clima do Brasil, nós explicamos bem direitinho o que é que ocorre para existir o clima tropical semiárido no Brasil. O subtropical possui temperaturas médias entre 15 e 20 graus no verão, e no inverno essas médias variam entre 0 grau a 10 graus Celsius. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, mas não tão fortes como no tropical litorâneo. Essa é uma característica. E tem uma imagem que trata, né, das araucárias. Estão lá preenchido o estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul também. São tradicionais com as araucárias. Esse clima subtropical tem 4 estações bem definidas. Lá você identifica bem direitinho o inverno, identifica o verão, identifica o outono, identifica a primavera. Temperado oceânico, certo? Ou seja, está na borda do litoral. Recebe influência dos oceanos e mares, tornando os invernos e verões menos rigorosos. Então, quando você pensa no clima temperado, que também tem as 4 estações do ano, a primeira coisa que você tem que entender é o verão e o inverno no temperado oceânico, ele é mais ameno quando comparado com o temperado continental. Certo? Esse temperado continental, ele quase não recebe influência dos oceanos. Possui invernos e verões muito rigorosos quando você compara ao temperado litorâneo. Ou seja, sempre numa regra da geografia climática, quando você adentra o continente, você tem uma tendência maior a ter temperaturas no verão mais quentes do que a litorânea e quando é no inverno mais frio do que no litoral. O clima temperado é subdividido em temperado litorâneo, continental e em temperado mediterrâneo. 3 formas, 4 estações bem definidas. E aí você percebe que no Mediterrâneo possui invernos chuvosos. Ao invés de ter neve, tem muita chuva. Verões quentes e secos. Tendo as 4 estações do ano bem definidas. Então, já entendemos um processo nessa estrutura. Podemos observar que existe a zona temperada do norte, que tem o clima temperado, que é dividido em temperado oceânico, temperado continental e temperado mediterrâneo. E a zona temperada do sul, que é caracterizada pelo clima subtropical. Certo? Agora vamos para o árido, ou os desertos. Temperaturas médias anuais variam entre 25 a 44 graus durante o dia e de 10 graus a 0 grau durante a noite. Isso confirma a tese de que durante o dia os ambientes desérticos são muito quentes, mas durante a noite cai muito a temperatura. Os índices de precipitação nesses ambientes, ou seja, de chuva, nunca ultrapassam ou quase não ultrapassam os 250 milímetros de chuva ao ano. Aqui nós vamos para o semiárido, não é o tropical semiárido. Então, o semiárido é aquele que margeia o árido, nesse caso. Então, ele é caracterizado por altas temperaturas, podendo chegar até 36 graus de temperatura. Os índices pluviométricos são inferiores a 500 milímetros anuais. São áreas que margeiam o ambiente árido. Um exemplo disso, o deserto do Saara, que na sua margem tem o semiárido do Sarel. Esse é um exemplo. Já não podemos dizer que no sertão do Nordeste tem um clima semiárido. O clima do sertão nordestino brasileiro é tropical
semiárido. O subpolar possui índices pluviométricos anuais variando dependendo da região, mas eles ficam sempre entre 200 e 800 milímetros. Características de um inverno negativo e um verão com temperaturas por volta de 10 graus. Então, no clima subpolar, você não tem muito calor. Você tem uma constância de muito frio. Para nós, que observamos estar no Brasil, 10 graus seria uma característica de frio. Então, o clima subpolar, quando atinge a marca de 10 graus, é considerado muito calor para as áreas subpolares. E vemos aí o clima polar. Caracteriza-se por longos invernos, chamados de noites polares, chegam a durar 20 horas de noite, quando é o inverno, e só 4 horas de dia. Isso acontece no Ártico, quando é inverno lá, quando é inverno no Oceano Ártico, é verão no Oceano Antártico, e aí o verão, né, vai ser os dias polares. Vai ter muita luz durante a prevalecência do dia, em torno de 18 horas de luz, só 6 horas de noite. Tudo sempre abaixo de zero. E tem uma questão importante. A presença de gelo e neve é marcante nessas áreas. Tendo agora como referência o frio de montanha. Não é privilégio de latitude, e sim é determinado pela altitude. Então, até em regiões tropicais, você pode ter frio de montanha. Um dos exemplos aí está na imagem. Isso aí é o Monte Kilimanjaro, na África. Ou seja, a África, tradicionalmente, um continente de temperaturas no centro dela muito alto, e aí tem neve eterna no frio de montanha. Você vai encontrar esse tipo climático nas áreas de montanha. Montanha, toda aquela elevação, com mais de 3.000 metros de altimetria constante. Aí se caracteriza como uma montanha. E aí vamos para um clima específico. As monções na Ásia demarcam um tipo de variação climática que ocorre na porção sul e sudeste da Ásia. E por isso também é chamada de Ásia de monções. Durante o inverno, as massas de ar passam a se deslocar rumo ao oceano, tornando o clima extremamente seco e vice-versa. Aqui, nessa imagem, mostra bem. Lembra lá quando nós falamos? Quando eu tenho alta pressão no continente, durante o inverno, há uma dissipação das nuvens e essas nuvens são empurradas para o oceano. Então, muita chuva no Oceano Índico durante o inverno. Quando é no verão, alta pressão de ventos no Oceano Índico, muita chuva no continente subindostânico, Índia e o Sudeste Asiático. Quando eu tenho baixas pressões, eu aumento a possibilidade de chuvas. Nesse lugar, Ásia de monções é outro lugar que chove muito no planeta Terra. Clima equatorial e o clima da Ásia de monções. Outro fator climático, as correntes marítimas. São o movimento de grandes massas de água dentro do oceano ou mar. Tal qual a circulação dos ventos. As correntes marítimas têm a característica de influenciar o clima das regiões em que atuam, possuem direções e constâncias bem definidas. As correntes marítimas têm sua origem na circulação dos ventos na superfície e pelo movimento e rotação da Terra. Elas transportam consigo umidade e calor, interferindo também na vida marinha e, consequentemente, tendo influência direta no equilíbrio dos oceanos e dos mares. As principais correntes marítimas do mundo são a corrente do Golfo, que se move no sentido sul-norte, pela costa leste dos Estados Unidos e depois pela Europa. A corrente do Brasil, que se move no sentido norte-sul, pela costa brasileira. A corrente Humboldt, que se move pelo Oceano Pacífico, que está relacionada com o acontecimento do efeito El Niño. E a corrente Bengala, que se move no sentido oeste e leste, na direção do Oceano Índico, lá
no sul, extremo sul da África. É o aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico, que provoca muita chuva na costa oeste da América do Sul, e quando há laninha, fenômeno esse, que é o resfriamento das águas, que provoca seca na costa oeste da América do Sul. Os estudos dizem que com El Niño, muita chuva na costa oeste, e vem para o lado brasileiro os ventos, trazendo muitas chuvas para o sul e o sudeste do Brasil, e seca no litoral brasileiro, principalmente na região do sertão do Nordeste. Quando é laninha, queda de temperatura no sul e sudeste do Brasil, queda muito forte, e chuvas no sertão nordestino. Lembrar que El Niño e Laninha não são fenômenos constantes, são fenômenos esporádicos. Ocorrem ou não. Não é obrigado todo ano. Não são como as correntes marítimas. Elas sempre vão ocorrer. O El Niño e Laninha, às vezes, pode não ocorrer. E, frequentemente, não há uma sequência exata. Se um ano foi El Niño, o outro tem que ser Laninha. Não. Até porque nem todo ano tem El Niño, nem todo ano tem Laninha. As correntes marítimas podem ser classificadas de acordo com a temperatura do local onde se formam. Existem as correntes quentes, se formam nas zonas equatoriais. Aí eu dou alguns exemplos. Corrente das Guianas, corrente do Golfo do México, do Brasil e sua equatorial. As correntes frias, que se formam nas regiões polares. Correntes do Labrador, de Humboldt, das Malvinas, também conhecida como corrente das Falklands, Bengala, circumpolar Antártica. As correntes marítimas frias facilitam a pesca. Há um volume maior na água fria, com peso, facilita a pesca. Enquanto que, nas correntes quentes, facilita a reprodução e a pesca dos crustáceos. Por isso que o litoral do Nordeste do Brasil se encontra tanto crustáceo. Aí tem uma parte das correntes marítimas, para que a gente tenha noção no mapa como elas se movimentam. Né? Aí tem os desertos também, aparece o deserto dos Estados Unidos, deserto Atacama, sertão nordestino, que é uma área semiárida, o deserto Saara, o deserto Kalahari, o deserto da Arábia, o deserto Taklamakan, pega um pouco da China, outra parte do Oriente Médio, o grande deserto de Vitória, na Austrália. Então aí representa-se as correntes azuis, marcadas com a setinha azul, correntes frias, com a seta vermelha, as correntes quentes. Aí, outra mapa de correntes, para dar a gente uma noção melhor de como estão e funcionam essas correntes e sua funcionalidade. Note que existe um equilíbrio também, né, dessas correntes, tanto as frias como as, como é que eu posso dizer, as quentes. Quando eu tenho essa estrutura, nós vimos nessa aula seguinte possibilidade. Estudamos e vimos que a diferença de clima e tempo. Entendemos que clima é um conjunto de fatores atmosféricos, enquanto que o tempo é um momento, um instante vivido. Observamos as precipitações, estudamos dentro das precipitações a neve, as geadas, as chuvas, o granizo. Estudamos até a saraiva, que é um granizo com menos de 5 milímetros. Então, também observamos, de forma geral, o clima da Terra. O globo, desde o clima equatorial, a zona de convergência intertropical, ao clima temperado, com suas variações, o clima subtropical, árido, semiárido e o clima da Ásia de monções, mais o polar, subpolar e o frio de montanha.
Não conte com a sorte. Conte com a gente. Dá lá um like na nossa aula. Compartilha. Faz com que a gente ganhe força para que possamos ter mais vontade de gravar as aulas. Não perca os podcasts, nossos tira-dúvidas, nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, na nossa fanpage, Instagram. Não conte com a sorte. Conte com a gente.